Eu cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Neste vídeo falaremos sobre o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Que sejamos aqui instrumento de Deus, para que a mensagem do Senhor possa alcançar os nossos corações. Para tal, para falar de Estevão, um mártir avivado, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, somente a primeira parte, e o 56. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados irmãos, quem foi Estevão? Estevão foi um diácono. Ele foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados da igreja primitiva. Ele foi conhecido pelas suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito Santo em sua vida. Ele foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, ele foi um debatedor. Estevão, irmãos, ele foi o primeiro a dar a vida pelo Evangelho. Interessante que Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E devido à sua atuação como um autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. E esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Mesmo assim, Estevão confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma, Estevão denunciou suas traições e homicídios contra Jesus. Só que o interessante é que os acusadores de Estevão estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram e levaram-no com violência para fora da cidade para lhe fazer o primeiro mártir da igreja primitiva. Só que o interessante é que naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou, amados irmãos, sentimento de vingança ou de ódio, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo maravilhoso da vida de Estevão para nós. Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um crente espiritualmente avivado, irmãos, não cultiva a vingança nem o ódio no seu coração. Ele está pronto para perdoar seus algozes, seus opositores. Que sejamos, irmãos, como Estevão e os apóstolos que foram fiéis até a morte e não negaram ao nome do Senhor. O interessante, irmãos, que mesmo em situações de sofrimento, o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Para o crente, irmãos, espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força, como está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade na atualidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas lutas pelas quais passa. Interessante, irmãos? Como cristãos avivados, nós devemos permanecer fiéis a Deus, mesmo diante da luta, da prova, das perseguições e da morte. E Estevão, irmãos, foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. O interessante, irmãos, que na atualidade muitos cristãos são perseguidos, ou seja, até hoje, milhares de cristãos sofrem algum tipo de oposição, hostilidade ou violência por declararem sua fé em Jesus. E os cristãos perseguidos têm direitos negados, sofrem violência, sejam verbais e físicas, perdem propriedades, suas famílias são ameaçados e perdem até a vida. Tais perseguições são feitas às vezes por grupos civis
em outros momentos por autoridades religiosas e ainda por forças militares ou governamentais. Entretanto, irmãos, assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem da sua fé em Jesus e se mantêm fiéis porque são fortalecidos pelo Senhor, são fortalecidos pelo Espírito Santo. Quantas vezes somos tentados a negar a Jesus por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. O interessante, né, que a gente pode pegar como exemplo de Estevão para as nossas vidas, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo, da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo de Estevão, primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Agradeço aos amados irmãos por mais essa oportunidade. Inscreva-se no nosso canal, dê os seus comentários para que a gente possa estar aprimorando os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo, curta e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E fiquem todos na paz de Jesus e um forte abraço.